Com a graça e a paz do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós sabemos que só o Senhor pode carregar o nosso fardo. Só o Senhor é o Senhor do impossível. Mas nesse momento vamos estar orando. Que cada um ore no seu íntimo, e não que seja feita a sua vontade, mas que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos nesse momento, porque necessitamos, Pai, cada vez nos aproximarmos de Ti. Nos dá, Senhor Deus, lutas, para que possamos ser moldados através dela. Mas nos dá mais ainda a certeza que Tu estás no controle de todas as nossas necessidades. Ser com cada irmão aqui presente, ser com os irmãos que estão nos assistindo, ser nos leitos dos hospitais, ser no íntimo, Pai, dos Teus filhos. Faça com que aqueles servos que se encontram perdidos, eles possam voltar ao primeiro amor. Mas que a mensagem que seja esta noite, ela seja mais viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Pois necessitamos todos os dias nos colocarmos de joelhos diante de Ti, para que Teu nome cresça, Senhor Deus, porque preciso de Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, louvar é sempre bom. A palavra de Deus diz que quem tem boca, louve ao Senhor. Em Jó, capítulo 42, versículo 2, nos diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Porque Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água viva fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerado das prisões, vai dar estéril mãe de filho, restaurar a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. Aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e ao mundo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, fará o impossível pra você, e fará o impossível pra você. E dá vista
aos cegos e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e ao mundo fez falar, paralíticos e coxos fez andar, fez andar. Meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo de sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível pra você. Com certeza, Deus fará o impossível para você. Por isso que Jó diz: eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento e que possamos estar abrindo a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Vamos estar fazendo uma leitura participativa do versículo 11 ao 32. E eu gostaria que toda a igreja, independente de estar com microfone ou não, mas que pudesse também ler. Eu vou estar abrindo a leitura e gostaria da participação dos irmãos. Lucas 15, do 11 ao 32. Amém, igreja? E chegavam-se e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome?
Amém, igreja? É isso que o Senhor faz todos os dias de nossas vidas, a partir do momento que reconhecemos que necessitamos do Senhor. Ele disse que ele estava morto e reviveu. O servo, a partir do momento que se desfaz das coisas do mundo, ele revive. Porque o que Deus tem para nós não são as coisas mundanas, ganância de bens materiais aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Mas o reino de Deus é justiça. Como nos diz, buscai o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos ser o filho pródigo, reconhecermos que fomos resgatados, que estávamos nu e fomos vistos, que estávamos com fomes e fomos saciados, que andávamos cegos, errantes, e hoje a gente vive para a glória de Deus. Que a igreja num todo possamos cada dia buscar compromisso na presença do Senhor. Ainda em espírito de adoração, meus amados, e esse louvor, que é o nosso momento de confraternização, eu vou estar lendo. Se a irmã Valcléria puder me acompanhar aí, com microfones, eu agradeço. Em João 4, a igreja também poder acompanhar. João 4, do 6 ao 14. Amém, igreja? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então ele lhe disse, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhes pedirás, e ele te diria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Amém, igreja? Amém. Jesus é a fonte da água viva. Amém, Deus. Uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, desce
terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Ele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, bendito o fogo do Senhor, preciso de ti. Sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Ele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Amém. Os irmãos entenderam a letra dessa canção? Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Eu sei que tem um cansaço do dia a dia, mas o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu gostaria que a gente acompanhasse de novo esta canção, batendo palmas não para o ministério, mas para o Senhor. É o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. É Ele que necessita, irmão. Ele é a fonte de água viva. Meu irmão, Fonte de água viva é o Senhor. E a igreja? irmã Valcléria, entrega o microfone aqui à irmã Maria Helena. O Senhor quer ouvir o seu louvor. O Senhor quer ouvir. Vamos, irmã. Fonte de água viva É o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele.
palma da mão, igreja. Ele que tem sede busca, beber na água que misturar, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca, beber na água que misturar, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte d'água viva é o Senhor, o Consolador. Espírito de vida e amor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso dele. Quem tem sede do Senhor, dá uma glória a Ele, que Ele merece toda a honra, toda a glória, irmão. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. De fato, com toda certeza e com toda propriedade, Ele é fonte de água viva. Em Salmos 40, do verso 1 ao 3, nos diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. No 17 ele diz mais ainda, do próprio capítulo: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. É uma passagem muito rica em si, a palavra do Senhor. Mas eu preciso de você, Senhor. Preciso de você, você precisa de mim.
Amém, meus amados. Ainda em espírito de adoração, quero compartilhar um versículo com os irmãos, a igreja poder sentar. Em Provérbios 14, 11, nos diz: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Os amados sabem muito mais do que eu, que é um texto escrito por Salomão, onde a palavra nos fala de dois projetos e seus destinos. Um é a casa dos ímpios, cujo destino, como a própria palavra nos diz, se desfará. E o outro é a tenda dos retos, cujo destino florescerá. Que nós, como servos, possamos estar sempre na tenda do Senhor, na dependência, sermos realmente necessitados de viver na presença do Senhor. Eu convido a irmã Evani, nesse momento, a estar aqui à frente para estar fazendo o encerramento de missões nacionais. Graça e paz, igreja. Amém. Por mim, eu já saía por aquela porta e já estaria cheia, graças a Deus. Que até agora o Senhor tem falado comigo. E vocês? Então, nós trabalhamos todo o mês de novembro em prol de missões nacionais. Não foi aquilo que eu desejaria apresentar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nesta noite, nós vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa. A igreja toda. Qual é o nosso tema? Todos em uma só voz. Porque Ele me amou. A nossa divisa está lá em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. Então, eu agradeço a oportunidade de todo ano terem me escolhido como promotora de missões. Mas sinto que a igreja não está entendendo o que é fazer campanha de missões. Então, fica aí um alerta para a igreja. E nesse instante eu convido aquele que sentiu o chamado de missões, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua calçada, conversando em seus passeios, posso dar um passo aqui à frente para receber uma oração pelo nosso pastor Paulino, por nós missionários. E eu vou descer. Nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo teu amor para com cada um de nós, por ter enviado o teu Filho, ó Deus, como o primeiro missionário à humanidade. Ele que veio, Senhor, até nós, se tornou Deus conosco, Emanuel. Durante 3 anos do seu ministério, chamou pessoas das mais diversas classes sociais. Aquele que a ninguém discriminou, a quem muito perdoou. E até no último instante, quando morria no Calvário, ele rogou pelos seus algozes,
dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que possa estar despertando nos corações de cada um de nós um amor tão grande, como aquele amor que Jesus tinha no seu coração, ou este amor que Deus ainda tem, porque a tua palavra diz que Deus é amor, e que possamos amar as pessoas não com a nossa visão, mas com a visão de Deus. Que conforme a tua palavra diz que não é vontade tua que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos profundamente a nossa missão, que não fomos chamados aqui, ó Deus, simplesmente para o louvor. Não fomos chamados, ó Deus, simplesmente para reunirmos em culto. Mas a nossa missão maior é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tu ensinastes a cada um de nós. Desperta, ó Deus, cada um de nós. Desperta a tua igreja e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos e sermos verdadeiros discípulos teus, reproduzindo, ó Deus, as tuas atitudes, reproduzindo, ó Deus, os teus sentimentos, e vivendo assim, Senhor, em paz, em harmonia, em comunhão, uns com os outros, e influenciando, ó Deus, através da nossa vida, aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Obrigado, meu Deus, pelos teus cuidados, ou pelo teu grande amor por cada um de nós. No nome santo do Senhor Jesus. Ainda no momento de ofertório, a oferta especial de hoje será para enviar para missões nacionais. Meus irmãos, momento missionário, a gente sabe que são todos os dias as nossas missões. E a primeira missão, creio eu, particularmente, que começa dentro de cada um. Dentro de cada um. Ser fiel, ter compromisso com a obra, e que Deus possa estar nos ajudando. Mas nesse momento de missões também é momento de dízimos e ofertas. A igreja sabe, e não adianta estar frisando certas situações, mas o Senhor sabe todas as coisas, que é compromisso de toda a igreja num todo. Mas que nós possamos, nesse momento, estarmos cumprindo com a nossa parte e com o nosso dever. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro a paz que ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Nesse tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar o que Ele me amou. Vou orar pela minha nação, servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, o meu pecado Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus
a ti. Amém. Meus amados, em Gênesis 14, me parece do 18 ao 20, nos diz que Abraão viveu 430 anos antes da lei ter sido dada a Moisés. Logo, o dízimo não é da lei, mas da graça. Pois Abraão viveu na graça de Deus. Na bênção concedida a Abraão, Melquisedeque deixou bem claro que o Senhor é possuidor de tudo que existe. Ele é o dono de tudo e nós somos apenas mordomos e depositários fiéis do que lhe pertence. Eu convido a irmã Valcléria a estar orando pelos dízimos e ofertas nesse momento. Amém, aleluias. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, nessa hora, Senhor, pela rica e única oportunidade que o Senhor nos dá aos 6 de dezembro de 2020, ó Deus, de podermos estar nesta casa, ó Deus, louvando, adorando, exaltando, ó Deus, o único nome que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Ó Deus, nessa hora, meu Pai, eu te peço, ó Deus, tua misericórdia sobre as vidas, ó Deus, dos servos, ó Deus, que aqui estão nesta casa, ó Deus. Te peço, ó Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas, ó Deus, pois o Senhor conhece o nosso coração e a nossa limitação, ó Deus. Nos ajuda, meu Pai, no nome de Jesus, a continuarmos, ó Deus, na caminhada, Pai, guiados, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Nessa hora nós te pedimos, ó Deus, uma bênção especial, ó Deus, sobre, meu Deus, as ofertas materiais lançadas nesta casa, ó Deus, também para missões, ó Pai, que o Senhor possa assim estar abençoando cada servo, ó Deus, que pôde, ó Deus, ofertar nessa noite, ó Deus, que o Senhor continue também a abençoar cada servo que não pôde, não teve essa oportunidade, ó Pai, mas que o mais precioso, ó Deus, de nossas vidas, ó Deus, seja entregue a Ti, verdadeiramente o nosso coração, meu Pai. É assim que eu te peço, é assim que eu te oro, fica, pois, conosco, nos ajuda, no nome de Jesus, amém, amém. Amém, pastor. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E convidamos, amados irmãos, a que abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Estaremos lendo o verso 7. E depois em Mateus 24, o verso 30. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Leiamos. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Em Mateus capítulo 24, verso 30.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Que o Senhor se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Santo e eterno Deus, querido Pai, te damos graças pela tua palavra, Pai Santo. Te damos graças pelas tuas promessas. E rogamos ao Pai Celestial a tua iluminação. Tu estejas, ó Pai, usando da tua misericórdia para com cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos, ó Deus, e para vivermos na esperança da tua segunda vinda. No nome santo e eterno do Senhor Jesus, nós a te oramos. Amados irmãos, o assunto da segunda vinda de Cristo é um dos assuntos, depois da morte de Cristo, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, é um dos mais importantes. E por que não dizer o principal deles depois da morte, da crucificação, da ressurreição de Cristo? O texto de Apocalipse diz: eis que ele vem sem demora com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Amém. Assim seja. Como Cristo pode vir, ou como você pode ir a Cristo? Ou seja, é algo inevitável. Ou Cristo vem, ou nós vamos a Ele. Ninguém poderá escapar desta realidade. Ele diz: eis que eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Está em Apocalipse 3:11. E diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas a pergunta que vem agora é esta: será? Ou é certo que Cristo voltará? Eu já disse que tão certo como a morte de Jesus, a sua primeira vinda também é verdade. As profecias bíblicas, elas se cumpriram na vinda de Jesus tal como haviam sido profetizadas. Aconteceram tal como os profetas haviam anunciado. O seu nascimento, a sua ressurreição, a sua morte, se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus. Muitas pessoas já não acreditavam, ou esperavam que as coisas acontecessem de acordo com o querer, com o pensamento das pessoas naquela época, à semelhança dos judeus, que esperavam um Messias, que nascesse em um palácio, um descendente de Davi, mas um descendente de Davi rico, não um descendente de Davi pobre, nascido filho de um carpinteiro e agasalhado, tendo como berço um coxo de alimentação de animais. Eles esperavam ele num berço de ouro, né? E nascido entre a nobreza de Israel. Jesus mesmo, ele promete que voltará. Em seu grande discurso sobre, digamos assim, a doutrina dos últimos dias, sobre o final dos tempos, no capítulo 24 e 25 de Mateus, em que ele fala sobre a sua vinda, ele diz no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens em poder
e grande glória. Meus amados, quem afirma isto não sou eu, não é nenhum teólogo. Quem diz isso é o próprio Cristo. É a palavra inerrante, é a palavra verdadeira de Deus, é a palavra infalível de Deus, aquele que não pode mentir, que certifica esta realidade da sua segunda vinda. Em João capítulo 14, verso 3, ele faz uma promessa. E quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Próprio Jesus fez esta promessa. Em Apocalipse 3, que nós acabamos de ler, ele diz: eu venho sem demora, eu venho. No capítulo 24, verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Em 2 Pedro 3,10, diz sobre o tempo, sobre o momento da sua vinda: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. Em outro texto, o próprio Cristo diz que esse dia seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E a gente pode pensar a rapidez deste momento, que não virá assim anunciando, dizendo uma série de coisas: olha aí, tal, Jesus está voltando, lá tal hora e tal. Muita gente já marcou. Gente, eu estava olhando hoje uma relação de tantas pessoas, de tantos grupos que anunciaram a volta de Cristo. Não é brincadeira, não. É uma lista imensa. Eu me abusei de olhar tudo aquilo, não é? De tantas promessas, de tantas profecias anunciando a volta de Cristo, marcando datas, né? Grupos religiosos fazendo isso, astrólogos, cientistas, pessoas dos mais diversos níveis anunciando e marcando a data da volta de Cristo. E nada disso aconteceu. Por quê? Porque ainda hoje Deus conserva aquela palavra que Jesus disse aos discípulos: não cabia a ninguém, a não ser a Deus, saber a hora da sua vinda. E hoje isso ainda continua um segredo, e continuará até o momento de Deus em que Ele virá. Né? E quais os sinais proféticos da sua vinda? Existem muitos sinais da sua vinda. Em Daniel, no capítulo 12, verso 4, diz que o saber se multiplicará. O saber se multiplicará. Então vamos pensar no nosso século. Quantas coisas interessantes aconteceram, quer dizer, no século passado? E estão acontecendo ainda hoje. Os motores, a propulsão, motor a jato, não é? A cibernética, o computador, a internet, a engenharia genética, a junção da mecânica com a ciência e muitas outras coisas que estão surgindo ainda hoje em termos de conhecimento e de descobertas. Realmente fazendo o milagre da comunicação. Coisas que nós nunca imaginávamos. Hoje você pegar um celularzinho e você fazer conferências, juntar grupos aqui e ali com mais diversos programas, você interagindo em tempo real. É realmente muita ciência, muita sabedoria. Isso são sinais da vinda de Cristo. Aqui no capítulo 24 de Mateus, que nós lemos nos versos 4 e 5, diz assim: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso vem acontecendo há muito tempo. Quantos já apareceram, né, com essa ideia? Ou se mostrando, às vezes até mesmo tomando o nome de Cristo,
Por exemplo, aquele que aparece muito pela televisão, Henrique Cristo, né? Meu pai. Então, isso aí, que é uma coisa que você vê, torna a coisa até ridícula, mas está aí. E olhe que muitos o seguem. Eu lembro do testemunho de uma que ela disse que é freira, não sei se é, mas era o testemunho de uma freira. Ela disse, quando eu vi, eu disse, é ele, é ele. E seguiu a partir dali. Mas há outros não só desse tempo que está vindo e estão aí em nome de Jesus. Fazendo coisas em nome de Jesus. E que na verdade fazem maravilhas. Mas não são de Jesus. São falsos cristos, falsos mestres. Então nós temos aí um ensino, um engano religioso. Meu irmão Paulo, ele participa de um grupo religioso bem grande no mundo. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E eles têm até um novo evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, se alguém vos pregar outro evangelho, diferente desse que eu vos tenho anunciado. Olha lá o apóstolo Paulo lá no 1º século dizendo isso. Considerem anátema, ou seja, amaldiçoe, porque isso não provém de Deus. Mas ele se reveste de coisas interessantes, e as pessoas vão por aquelas coisas bonitas, importantes que eles fazem. Eles têm um foco de trabalho na família. Não se converte apenas um membro da família. Todos aceita. E ele trabalha com esse foco na família. Então é um negócio bonito. Minha sobrinha já é missionária. E há 18 anos já está viajando pelo Brasil todo, anunciando a seita. Atualmente, ela está no Rio Grande do Sul. Vai voltar no dia 9 de janeiro. Né? Meu irmão disse isso a mim ontem, né, quando eu perguntei por ela. Mas essas coisas, gente, aí está cheio. Quer dizer, o engano religioso, o ocultismo, a multiplicação das religiões orientais e o messianismo sem cruz. O que é esse messianismo sem cruz? Nós costumamos dizer que o cerne, que o centro do Evangelho é a cruz de Cristo. Por quê? Porque foi ali que ele iniciou tudo. Que ele iniciou o processo de redenção dos homens através de seu sacrifício na cruz. E o que é o messianismo sem cruz? O messianismo sem cruz pode ser uma pessoa, uma ideologia, um grupo, alguém que venha ou que reúna em torno de si esse poder de promessa de redenção para a humanidade. Existem teólogos modernos que anunciam isso. Não vou citar o nome agora de um deles, porque eu não lembro muito bem o nome dele. Mas eu estudei sobre esse teólogo, e ele fala sobre a redenção da humanidade aqui mesmo. Uma transformação da sociedade. Momento em que a sociedade irá se aperfeiçoando, chegando a criar um céu na terra. Eu acho isso, aliás, é impossível, porque esta não é a proposta de Deus. O propósito de Deus é um novo céu e uma nova terra. Não é um céu e uma terra reformado. Não é recachutagem da terra e do céu. Ele promete um novo céu e uma nova terra. E o pentecostalismo sem cruz. O que é isso? É uma ênfase nos milagres, uma ênfase no poder, sem a cruz de Cristo. Tomaram o lugar de Cristo e colocaram o Espírito Santo. Já não oram mais pedindo a Cristo,
conforme pedindo ao Pai em nome de Cristo, como Cristo ensinou, mas fazem oração direta ao Espírito Santo. E esquecem da cruz de Cristo. E aí vem nesse rol aí a prosperidade, o poder. Gente, poder por poder, milagre por milagre, sem a cruz de Cristo, isso não é cristianismo. Pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. O cristianismo, ele tem a cruz de Cristo. Não podemos esquecer. É tanto que na celebração da ceia, Jesus mandou que nós relembrássemos a sua morte, se isso não fosse importante. Não fosse importante nós termos a nossa consciência de que a cruz de Cristo, ela é o centro da nossa fé. Ele não teria mandado a gente anunciar, relembrar o seu sacrifício e anunciar a sua vinda, até que ele venha. Ok. 24 de Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7. Vamos prosseguir. Entretanto, ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isso, diz o verso 8, é apenas o princípio das dores. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos as convulsões naturais, os terremotos, né? Os maremotos, os tsunamis, né? Que nós tivemos há pouco tempo, né? Que muitas pessoas lembram, aí um país arrasado pelo tsunami, né? As Filipinas que vivem sofrendo disso constantemente, alguns países sofrendo com essas convulsões naturais, as fomes, as guerras. A nação nunca deixa de ter guerra, né? Ninguém fala, se esqueceram de muitas coisas, hoje só se fala na epidemia, né? Então as epidemias também, mas ainda existem muitas guerras que estão em ação, e fome, né? Em várias regiões do mundo. O verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ainda bem que é de quase todos. Não é de todos, né? Mas o amor de muitos se esfriará pela multiplicação da iniquidade. Então o que é que nós temos? Nós temos uma sociedade hedonista. Ou seja, uma sociedade centralizada no homem. No homem, pelo homem e para o homem. E a Bíblia diz para nós o seguinte: em Cristo, por Cristo e para Cristo. Nele, por Ele e para Ele. Então isso foi substituído com o humanismo. E é esta a sociedade que nós temos hoje. Uma sociedade que não tem absolutos. Uma sociedade fluida. Aliás, eu li um livro sobre a sociedade fluida, é muito interessante, né? É muito engraçado e também muito profundo esse pensamento. A gente caminha nessa história e vê muito isso. Dá para a gente fazer uma leitura interessante da sociedade. Então, sem absolutos, em que tudo é relativo. Nós estamos caminhando sobre o fluido. Estamos levitando. Não temos uma base sólida. O absoluto não existe. Tudo é relativo nessa sociedade. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Mas hoje a nossa sociedade tem o pansexualismo.
Nós vivemos uma sociedade que a imoralidade se multiplica. Há uma prática do despudor, ou seja, da destruição daquilo que é pudor. Sociedade da pornografia, aberta, multiplicada, elevada a N potências. Uma sociedade da maldade e da violência. Coisas que nos deixam, pelo menos a mim, atônito, chocado com o que eu tenho observado na sociedade nos dias atuais. 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e verso 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, nós encontramos aí a apostasia. Aqui está. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que nós temos aqui? Nós temos uma deserção da fé, ou seja, as pessoas desertando da fé. Há um descomprometimento geral, grande, enorme, das pessoas com a fé em Jesus Cristo. O racionalismo dominou a fé, ou dominou as pessoas e envenenou-lhes a fé. O secularismo tomou conta. O espiritual foi embora. O liberalismo não anda a cavalo. Ele está andando hoje de supersônico. E o ecumenismo, que mistura tudo, bota tudo numa panela. Ó, que fosse uma feijoada, mas não é uma feijoada não, transforma numa comida indigesta, que faz mal a qualquer um que coma. É essa a nossa sociedade. Segundo Tessalonicenses 2:3, ele fala, bem aqui no finalzinho, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vocês sabem o que é isso? Muita gente sabe o que é isso. É a unificação política e religiosa do mundo. A nova era. Como chama a nova era? Para mim a nova era, sabe o que é? É o novo tempo com Jesus Cristo. Isso para mim é a nova era. Mas para o mundo, a nova era é isso. É a unificação política e religiosa do mundo. É a consciência cósmica, não é? Há muito tempo conversando sobre uma pessoa, e eu falei algumas coisas sobre ideias em que há algo que você pensa em uma parte do mundo, ou você pensa aqui, e muitas pessoas praticamente ao mesmo tempo pensam as mesmas coisas. E ela me disse, é a consciência cósmica. Né? Mas essa consciência cósmica é uma tentativa de que as pessoas em todos os lugares pensem a mesma coisa. Ou seja, a unificação do pensamento. Se essa unificação de pensamento fosse em relação à fé, à crença em Deus de forma como a Bíblia nos anuncia, seria uma bênção. Mas realmente não é. A consciência cósmica que está surgindo é uma consciência cósmica negando a existência de Deus, apesar de que ela é clara, ela é viva, ela é real, e que não há explicação para nada no universo, se nós tirarmos Deus do universo.
que nós excluímos o Criador. E se não bastasse isso, nós sabemos o agir de Deus. Eu testemunho do agir de Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus, independente do que os outros pensem. Você também tem essa consciência. Você tem sentido durante toda a sua vida o agir de Deus a cada dia, e você tem sido fortalecido na sua fé, o seu Deus Criador e Salvador. Mas há muitos que estão em perigo, muitos estão em perigo. Agora eu te pergunto, e por que Cristo voltará? Por quê? Não? Na sua primeira vinda aconteceu uma coisa, como nós estamos ali, a esperança que eles tinham sobre Jesus. Cristo, na sua primeira vinda, ele se esvaziou a si mesmo. Ele, tendo a forma de Deus, se esvaziou e tomou a forma humana. Ele nasceu humildemente, num lar humilde, filho de uma, não sei se uma camponesa, mas filho de uma pessoa comum e um carpinteiro. Ele cresceu pobre ali na aldeia de Nazaré. Ele veio como servo, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele veio como ovelha muda ao matadouro, nos diz Isaías. Ele veio para morrer na cruz. Ele veio para se tornar pecado, fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Hoje a gente falava sobre isso aqui na escola dominical, né? Sentado no jumentinho, né? Ele não tinha um cavalo daqueles cavalos usados pelo romano, nem tinha uma carruagem de rei para entrar em Jerusalém. Ele veio montado no jumentinho. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi surrado, ele foi preso, xingado, traído e pregado na cruz. Tudo isso aconteceu com ele. Porém, meus queridos, na segunda vinda é diferente. Na segunda vinda ele virá como um rei exaltado. A Bíblia nos diz que com poder e grande glória, como Senhor dos senhores, como juiz de toda a terra, o Senhor das nações. Ele virá forte como o leão de Judá, assentará no trono e julgará as nações. Todo joelho se dobrará diante dele. Esse é o segundo aspecto. Jesus virá exaltado como Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Ele julgará as nações, conforme nós encontramos aqui em Mateus capítulo 25 e verso 31. Vamos para o texto. 25, 31. Aqui diz assim: quando vier o Filho do Homem em sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos-te com fome e te demos de comer? E com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? E o rei respondendo-lhe, lhes dirá: em verdade vos digo, ou afirmo, que sempre que fizeste isto a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, como eu disse, ele virá como rei e julgará todas as nações. Os reinos serão abalados, né? Os ímpios temerão ou tremerão.
é o dia da vingança de Deus Todo-Poderoso. É o dia do juízo, né? Tudo que foi feito às ocultas virá à luz. Naquele dia, Deus julgará os segredos mais íntimos do coração dos homens. Os livros serão abertos. Os testemunhos estarão claros, não haverá defesa. Não haverá desculpas. Quem estiver no livro da vida, quem não estiver no livro da vida, será lançado no fogo. Mas para os remidos será o dia da glória. O dia da proação. O dia da recompensa, o dia do banquete. O dia da festa, o dia do nosso consolo, o dia do descanso, o dia eterno com Jesus e para Jesus. Realmente esse será um dia glorioso para os remidos em Cristo Jesus. Mas há muitos que têm negligenciado, né? Eu já contei aqui uma história, algo que aconteceu em relação a um dos Césares, que eu não sei qual foi ele, né? Mas diz que César recebeu uma carta de um camarada chamado Artemídoro. Ele lhe enviou uma carta numa manhã de um dia que foi fatal na vida do César. Ele, quando se preparava para ir para o Senado, então recebeu aquela carta. Ele não deu o mínimo sobre aquilo. A carta trazia a notícia da conspiração que estava sendo feita contra ele, avisando que ele não fosse naquele dia para o Senado, porque ali ele seria morto. Mas ele não se importou com aquilo ali. Ele se descuidou. E naquele dia ele foi assassinado. Então, ele poderia ter evitado a sua morte se não fosse descuidado e lesse a carta que traria a sua salvação. Ele foi morto. Ele deixou passar a oportunidade e pagou com a sua própria vida. O que quer dizer com isso? É que há muitos que têm negligenciado, que deixam passar o tempo oportuno da reconciliação com Deus, de estar com Deus, de servir a Deus com o seu potencial máximo. Tem deixado passar essa oportunidade. Deixam passar o tempo, a oportunidade, e que morrem nos seus pecados, separados de Deus, sem vida eterna, por conta da sua negligência. Que esse não seja o caso de ninguém aqui. Que sejamos atentos a isso. E vejamos o nosso papel, a nossa missão, a quantos nós podemos ajudar para que não sejam lançados nas trevas, em separação eterna de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos faça ter a visão que Deus tem do mundo. No nome santo do Senhor Jesus. Amada igreja, em Apocalipse 21, nos diz: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como esposa ataivada para o seu marido. Peço aos irmãos que fiquem de pé e esse louvor será a nossa oração. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino.
abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja irá entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar: contemple essa linda cidade que você vai morar. Então uma porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. Pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, 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 aleluia. No varão vamos cantar. Então a porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, aleluia, 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 aleluia. Do coral vamos cantar. Aleluia, 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 aleluia. Do coral vamos cantar. Oh, aleluia. Irmãos, são os avisos que nós temos. Na próxima sexta-feira, teremos aqui uma mesa redonda sobre a volta de Cristo. Sexta-feira, às 19 horas. 19 horas. Também nós teremos, na próxima semana, no domingo, após o culto, a eleição da nova diretoria da igreja. Havíamos marcado para hoje, porém não foi nem para o nosso aviso no grupo, né? Então gostaria que todo mundo tomasse conhecimento para que a gente tivesse o maior número de pessoas possível aqui, porque é um momento muito importante para a igreja, a escolha da nova diretoria para o ano de 2021. Então, lembre, nós faremos essa assembleia no próximo domingo, como também teremos a assembleia ordinária, né? Nós vamos fazer as duas numa só, apenas separando a questão da escrita na documentação, porque nós vamos precisar dessa ata da nova diretoria separada. Então, são esses avisos, que todos tenham uma semana de paz, no nome de Jesus.
E nós então iremos agora para a bênção apostólica, e logo após nós estaremos despedidos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja, sejam com todo o povo de Deus espalhado da superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém.